Meninas, agora a gente vai para a divisão de racionais, ou seja, para a divisão de fracionários e depois para a divisão dos decimais. Primeiro, vamos na divisão dos frações. Na divisão de frações, a regra é a seguinte: o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. Depois, o numerador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Resumindo, porque você não vai dividir as duas frações, você vai ter que fazer a operação inversa. Qual que é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Só que para essa divisão virar uma multiplicação, eu vou ter que multiplicar invertido. Ó. Só que você tem que atentar que o primeiro termo, esse primeiro numerador, vai multiplicar primeiro com esse segundo denominador. Então, 7 vezes 5, 35. 8 vezes 1, 8. Então, na verdade, você multiplicou o que a gente chama de multiplicar cruzado. O que você não pode esquecer é que sempre você vai multiplicar esse primeiro aqui, ó. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 1, 8. Positivo vezes negativo, negativo. Agora, essa fração aqui, ela é uma fração que não dá para simplificar. Então, encerra por aqui mesmo. Letra B, divisão, multiplicar em x. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. Negativo vezes positivo, negativo. Entre 15 e 14 não tem divisor comum. Então, termina aqui. Então, a divisão de frações, ela é simples. A gente vai para a divisão dos números decimais. A divisão de números decimais, ela requer um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque para cada divisão vai ser uma regrinha diferente. Só que a base de tudo chama-se igualar casas decimais. Você saber disso aqui, você não vai ter dúvida. Primeiro, a divisão de números decimais é aquela que apresenta um número decimal no divisor e ou pode ser no divisor e também no dividendo, ou só no divisor ou só no dividendo, e depende de técnica específica para a resolução. Foi o que eu falei, que para cada divisão vai ter uma regrinha. Na prática, devemos igualar o número de casas do dividendo com o divisor, que eu falei aqui em cima. Caso o dividendo possua vírgula e o divisor não, ignoramos, lembrando que divisor é o da chavinha, esse aqui, ó. Ignoramos colocando normalmente apenas no quociente. Em seguida, suprimos a vírgula e efetuamos a divisão. A regra para os sinais permanece a mesma dos números inteiros, sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo. Olha só, agora eu vou passar para outra folha, eu não vou continuar nessa folha, porque tem mais 4 exemplos aqui, não tem? Só que como aqui na folha não cabe, eu vou para outra folha, mas eu vou resolver essas mesmas divisões aqui, ó. Vamos lá, letra A. O que eu disse? Primeiramente, você vai igualar as casas decimais. Como assim? Observa que 0,6 não tem uma casa decimal? E esse 0,6 chama-se dividendo. E esse aqui dentro do parênteses chama divisor. Observa aqui, o dividendo tem uma casa decimal. O divisor
tem 3 casas decimais. Ó, depois da vírgula ele tem 3 casas. Para eu começar a divisão, eu tenho que igualar essas casas. E para eu igualar, eu vou acrescentar com 0. Então, eu vou pegar esse 0,6 e acrescentar 3. Ó, aliás, ele já tem uma. Falta quantas? Falta 2 para chegar em 3. Ó. Ó. Quando eu estou dividindo números decimais, eu tenho que focar em sumir com a vírgula. Só que eu não posso simplesmente fingir que eu não quero ela mais ali e sumir com ela. Eu tenho regras para obedecer. Eu só consigo sumir com a vírgula quando eu igualo as casas decimais. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho que sumir com a vírgula. Só que, para sumir com essa vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Feito isso, ó, 3 depois da vírgula, 3 depois da vírgula. Eu posso sumir com a vírgula, que era o que eu queria. Eu sumindo com a vírgula, que número que ficou aqui? Ficou 0,600. 0,600 não é 600? Dividido 0,02. É 2. Então, quanto que é 600 dividido por 2? Ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Desce o 0, sobe o 0. Desce o 0, sobe o 0. Então, 0,6 dividido por 2 milésimos negativo é quanto? Deu 300. Mas será que é 300 positivo ou é 300 negativo? Positivo dividido por negativo, negativo. Então, tá aqui feito nossa letra A. Letra B. A letra B tem 2 maneiras de fazer. Tá vendo que aqui somente o dividendo tem vírgula, o divisor não tem vírgula. Você já fez divisão assim lá atrás, no 3º e no 4º ano, no 5º ano. Você finge que a vírgula não tá aqui, pronto, e coloca a vírgula no resultado. Pode ser também, só que se você fizer aquela regrinha que eu falei de sumir com a vírgula e sumir com a vírgula e acrescentar zeros, você faz qualquer caso da divisão aqui. Então, eu prefiro fazer pelo método mais longo, porque ele é mais seguro, porque pelo método mais longo, eu faço qualquer outra divisão. Então, eu prefiro assim, mas se você quiser fazer essa divisão aqui, que só tem vírgula do lado de cá no dividendo, do jeito que você já era acostumada, vai dar certo, não vai dar errado. Mas eu vou fazer do jeito que eu estou ensinando para vocês. Ó, aqui tem 2 casas. Eu não tenho que sumir com a vírgula? Para dividir números decimais, eu tenho que sumir com a vírgula. Como é que eu sumo com a vírgula? Acrescentando, igualando as casas decimais. Então, vai ficar 5,15 dividido por 3. 3 não tem nenhuma casa. Aqui tem 2 e aqui não tem nenhuma. Então, eu vou acrescentar uma vírgula e um 0. Tem 2 agora, tem 2 agora. Tirei. Ninguém tem vírgula mais. Só que aqui vai ficar 515 dividido por 300. 515 dividido por 300 cabe quanto? Cabe 1. 1 vezes 300? 300. Vou abaixar. Vai ficar 5, 1 e 2. Eu já sei que eu posso dividir resto numa divisão, já aprendi lá atrás. Eu coloco uma vírgula no quociente e um 0 aqui na frente do resto. Vai ficar 2.150 dividido por 300. Cabe 7. 7 vezes 300, 7 vezes 3 não é 21, então é 2.100. Aqui
0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 1 menos 1, 0 e 0. Aí eu quero continuar dividindo. Pode. Você não vai colocar outra vírgula aqui, porque um número decimal só tem uma vírgula, né? 500 dividido por 300. Cabe 1. 1 vezes 300? 300. E vai sobrar 200. Se eu quisesse continuar dividindo, poderia, mas a gente vai parar por aqui porque eu não tenho nem mais espaço. Então, ficou 1,71. Mais positivo ou negativo? Positivo dividido por negativo? Negativo. Então, ficou negativo. Letra C. 1,4 dividido por 5 centésimos. Olha só. Eu tenho uma casa decimal aqui no dividendo e 2 no divisor. Eu não falei que quando eu estou dividindo decimais eu tenho que sumir com a vírgula? Meu objetivo principal, sumir com a vírgula. Então, objetivo principal, sumir com a vírgula, para que eu possa fazer a divisão. Olha só. 1,4 dividido por 0,05. Aqui eu tenho 2 casas e aqui eu tenho uma. Para que esse fique igual a esse, eu não vou ter que acrescentar uma casa aqui? Agora tá igualzinho. 2 de cá, 2 de cá. Posso sumir com essa vírgula. O que virou? Virou 140 dividido por 5. 14 dividido por 5, 2. 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. 40 dividido... Abaixei o 0, né? Esqueci de falar. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Menos 40, 0. Então, deu 28. Mas será que é 28 positivo ou é negativo? Negativo dividido por negativo, positivo. Letra D. A letra D, novamente, o que é meu objetivo principal que você tem que focar, que você não pode esquecer? Quando você está dividindo números decimais, sumir com a vírgula. Então, para eu sumir com essa vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Eu já percebi que o meu divisor tem 3 casas. O meu dividendo não tem nenhuma. Então, eu vou acrescentar a vírgula, colocar 3 zeros. Agora, esse tem 3, esse tem 3. Dividendo com o mesmo número de casas decimais que o divisor, o que eu posso fazer? Eliminar. O que sobrou? Sobrou 6.000 dividido por 15, porque esses zeros aqui à esquerda não tem valor. 60 dividido por 15, 4. 4 vezes 15, 60 menos 60, 0. Desci o 0, subi o 0. Desci o 0, subi o 0. Então, eu achei 400. Mas eu achei 400 positivo ou negativo? Positivo dividido por negativo, negativo. Então, qual que é o segredo de tudo? Ó, o segredo de tudo. Sumir com a vírgula. Sumir com a vírgula. Depois disso, igualar as casas decimais. Você sabendo que você tem que fazer isso aqui, você não vai ter dificuldade na divisão, ó. Então, segredo, sumir com a vírgula, em seguida, igualar as casas decimais. Você fez isso aqui, você faz qualquer divisão de números decimais.